Glória a Deus. Livro de Lucas 24. Livro de Lucas 24. Vamos ler do versículo 44 até o 53. Amém? O Evangelho de Lucas é o Evangelho que sempre detalha mais as coisas. O Lucas era um médico e ele era criterioso. Ele tinha por objetivo estudar, investigar e certificar-se de que o que ele ouviu realmente era verdade. Lucas foi o evangelista que escreveu para os gregos, porque os gregos eles eram muito inteligentes e eles precisavam de uma leitura afinada com provas. E essa passagem de Lucas 24, sendo o último capítulo do Evangelho de Lucas, ele traz a marca da igreja. Foi por isso que eu coloquei ali, o que diferencia a igreja de Israel. Nós sabemos que Jesus, ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz em Romanos que a rejeição dos judeus por Jesus foi a manifestação de Jesus para nós. Ora, se a rejeição deles serviu de bênção para nós, o que não seria a aceitação de Jesus deles para nós? Então, irmãos, existe um diferencial na terra hoje da igreja para os judeus. Para Deus existe 3 povos. Você já sabe disso. 3 povos. O primeiro, Israel. O segundo, igreja. E o terceiro, gentil. Sim ou não? Até Jesus se manifestar para Israel, só tinha 2 povos, gentil e Israel. Jesus, após 400 anos de silêncio, ele se manifesta a Israel, e Israel gritou fortemente: crucifica-o, crucifica-o. O Pilatos perguntou: quem que vós quereis que solteis? Solta Barrabás, e este aqui, crucifica-o. E ainda gritaram: que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Essa foi a palavra de Israel para Jesus. Até hoje Israel não reconhece o nosso Jesus. Nós sabemos, eu vou colocar aqui, daquelas 70 semanas de Daniel, que está no capítulo de número 9, 70 semanas de Daniel, 70 semanas vezes 7 dá 490 anos. 490 anos, que se iniciou com Neemias na construção do templo e foi até o ungido ser cortado, foi até a crucificação de Jesus. Passou-se da reconstrução do templo 483 anos que Deus vem tratando com Israel.
A Bíblia diz que Deus vai tratar com Israel por 70 semanas. Semanas, 489 semanas já se passou. Falta apenas uma semana. Uma semana são 7 anos. Amém, irmãos? Amém. Do início de Neemias até Jesus se passaram 489 semanas. E lá, quando crucificaram Jesus, Deus vem tratando com Israel, interrompe, passa a tratar com quem? A igreja. Ele trata com Israel aqui e com a igreja aqui. Ei, escrevi errado. Igreja. Então, irmãos, existe um diferencial de Israel para com a igreja. Quem é que sabe qual é o diferencial? Vai ganhar uma oração de prosperidade. Não, isso aí a gente sabe, mas o Cristo eles rejeitam. Sim, mas eles conhecem a Cristo. Mas a igreja não rejeita. Mas eles conhecem a Cristo, né? Algo que eles não conhecem. Não. O diferencial da igreja para Israel é o que nós vamos estudar aí, chamado Espírito Santo. Interessante, né? A diferença entre Israel e o diferencial, tá? Porque eles não creem em Jesus, eles não receberam o que Jesus disse que enviaria, o Consolador. Eles só têm o Pai. Para poder receber o Espírito Santo, o que o judeu precisa fazer? Aceitar Jesus como seu Salvador. Renunciar o judaísmo, se arrepender e recebe o Espírito Santo. Só tem uma condição para o judeu receber o Espírito Santo do Senhor: é converter-se a Jesus. Esse é o diferencial de Israel para a igreja. E aí a gente vai ver outros tantos porquê. Por exemplo, Deus enviou à igreja os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, verso 8, 9 e 10. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento. Dom da fé, dom dos milagres, dom das curas. Profecia, línguas e interpretações. 9 dons do Espírito Santo para que a igreja desfrute. Amém? No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele se manifestava através dos profetas, através dos reis, através dos sacerdotes, de maneira que quase que isolada. Lembra lá de Elias quando se escondeu na caverna? E Deus diz assim para Elias: Elias, você não está só. Tem 7.000 que não dobrou os seus joelhos. Então a manifestação do Espírito Santo naquela época era pontual, isolada e selecionada. Para a igreja não. Porque a igreja reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador. E o Senhor enviou para a igreja o Consolador, porque até Jesus, quem trabalhava na terra, era a pessoa do Pai.
Jesus, ele tem muitas aparições nas histórias bíblicas. Por exemplo, lá com Jacó, no vale de Jaboque, no val de Jaboque, lá foi Jesus que apareceu, uma teofania. Por exemplo, quando Josué entrou na terra, lá era Jesus. Quando Davi chegou no mesmo val ali, onde acabou construindo o templo, Salomão construiu o templo, quem apareceu com a espada na mão foi o anjo do Senhor. Toda vez que nós lemos o anjo do Senhor na Bíblia, é a aparição de Jesus. Amém, irmãos? Mas o trabalhar é do Pai. Parece que a gente vê até Jesus, Deus dizendo, a responsabilidade é minha. Sou eu que estou fazendo. Vai lá, faz isso aqui, me dá conta do que tu fez, mas é comigo. E Deus tratando, foi assim que Deus ensinou o povo de Israel. E Deus sempre dizendo que enviaria o seu filho. Está lá nos profetas antigos, como nós vamos ver aqui, nos Salmos. E até Jesus, de repente veio Jesus, apareceu Jesus, entrou na história Jesus. O seu ministério foi do ano 30, depois de Cristo, até o ano 33 depois de Cristo, mais ou menos. Tá bem? Esse foi o trabalhar de Jesus. O que Jesus trabalhou foi há 2000 anos atrás, mais ou menos. E a Bíblia diz que o que ele fez não cabe em livros. Jesus ascendeu ao céu, como diz aqui no texto, nós vamos ver. E Jesus diz, eu vou enviar o Espírito Santo. Quem é que trabalha hoje na igreja? É o Pai, é o Filho ou é o Espírito Santo? É o Espírito Santo que trabalha dentro da igreja, em o nome do Filho, Jesus, para a glória do Pai. Amém? Se eu desse alguma coisa para o Jorge fazer, o Jorge aqui, Jorge, você tem que fazer uma parede aqui. Que tempo você faz a parede? Eu levo 7 dias para fazer uma parede. Quanto você cobra? Eu cobro R$500. Aí você acha certo para pagar ele antes ou depois? Depois. Se eu quiser pagar antes, eu posso pagar. Mas o certo é pagar ele. É por isso que a gente, quando ora a Deus, ora no nome do Pai, do Filho, porque o Espírito Santo ainda não concluiu a sua obra. Então, por que a Bíblia diz, quando batizar alguém, batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque ali está a representação de uma obra completa. Amém, irmãos? A gente vê as pessoas orando aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado? Não, não está errado. Mas o Espírito Santo, ele vai concluir a sua obra com eficácia. Mas glorificar a Deus no nome de Jesus. Interessante, né? O diferencial, então, irmãos, não está errado, não estou dizendo que é errado. Mas é bom sempre fazer o correto. O interessante é que Israel não tem o Espírito Santo. Israel tem o agir do Espírito Santo, mas não tem a presença. Interessante, né? Enquanto que nós não. Um judeu não fala em línguas, não profetiza. Você já viu o judeu orando e alguém ser curado? Não. Essas coisas Deus deixou para nós, para os pequenininhos. Vamos lá então. E em seguida Jesus lhe explicou: são estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés. Na lei de Moisés, lá no Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na lei de Moisés, nos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel,
e os profetas menores, que aí tem bastante gente ali, né? Glória a Deus. E também nos Salmos, se não me falha, o Salmo 22 é um salmo de lamento da própria crucificação de Jesus, se não me falha a memória. Aleluia. E com todo esse aparato, com toda essa literatura que eles receberam, eles mesmo assim não creram, né? A lei fala, os profetas falaram e os salmos falaram. Versículo 45. Então, por que eu estou falando aqui, irmão, essas verdades? Por que eles não têm o Espírito Santo? Porque eles receberam todas as oportunidades, inclusive o mestre palmilhou lá, o mestre cruzou na frente deles lá, Jesus. Eles não podem receber o Espírito, eles negligenciaram a Jesus. Que mistério, né? 40. Professor, é um pecado de... É blasfêmia. É um pecado que não tem perdão, né? Por isso que eles sofrem. É pecar contra o Espírito Santo, né? Você pode até pecar contra Jesus e contra Deus, né? Porque o Espírito Santo intercede por nós, né? Mas contra o Espírito Santo diz que é pecado sem perdão. Jorge, foi por isso que Deus interrompeu o trabalhar deles, tá? Vou colocar aqui, ó, 489 aqui, ó. Vou apagar aqui, tá? E aí seguiu a era da igreja, tá? Nós temos que aprender a distinguir o que é igreja e o que é Israel. Como é que nós vamos identificar a volta de Jesus? Observando Israel. Esse é o segredo. Você nunca vai saber quando será o arrebatamento. A Bíblia diz nem um dia nem hora. Mas você vai identificar a semana que falta. Quando ela aparecer. Quando essa semana entrar na história, que ela aparecer, você vai para a oração, porque já identificou ali a semana para Israel. E a Bíblia diz que é nessa geração, e a igreja não passará dentro dessa semana, a não ser os primeiros dias. Interessante, né? Ó, os discípulos estavam atentos pelos acontecimentos. Olha o que Jesus disse. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Irmão, Jesus ficou 3 anos com eles. 3 anos. Aqui Jesus apareceu para eles ressurreto. Nesse capítulo aqui. Tá? E aí, Jesus ensinando. Imagina quantas vezes Jesus falou que iria ser crucificado, que ia ressuscitar. Imagina quantas vezes Jesus falou sobre escatologia, o tempo do fim, as coisas da Bíblia. Imagina, nada disso eles entenderam. Mas quando Jesus ressuscita, aparece para eles, e começa a lhe explicar, a mente abriu. Nós precisamos, e eu até aconselho você, a partir de hoje, dizer: Senhor, abre o meu entendimento. Abre o meu entendimento. Vamos seguir, 46. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos ao 3º dia. Padeceu sim, irmãos, mas ressuscitou. Glória a Deus, né? Quando alguém vem questionar com você sobre qualquer Deus aí, você pergunta para ele: morreu? Aí ele vai dizer: morreu. Então ressuscitou? Não, o meu sim. Pronto. Mas é tremendo, né? Como quando Deus escolhe, né? Deus escolheu eles e eles não aceitaram Cristo. Não. Né? Eles não vivem sobre o poder do Espírito Santo sobre a vida deles, mas eles creem em Deus. Creem em Deus. E por isso que Deus tem misericórdia deles. Claro.
Eles creem em Deus, eles sempre creram em Deus. Sempre Embora creram. no cativeiro, embora no pecado, eles sempre creram em Deus. E Jorge, eu tenho certeza que eles sofrem muito por isso. Sofrem. Porque eles estão vendo a graça de Deus em nós e não querem aceitar. Não querem admitir. Admitir. É que nem o filho emburrado, né? É. Vai fazer um mandado para mim. Aí eu vou, mas não vai. Aí o outro diz, eu não vou e vai. Aquele que foi recebe o carinho do pai, né? E o outro que diz que ele não foi fica emburrado, né? Com ciúmes. Você sabia que o judeu, o povo de Israel, tem ciúmes da igreja evangélica? Você sabia? Porque nós adoramos o Jesus que eles ressuscitaram, que eles não acreditam e que ressuscitou. Um dos maiores teólogos, né, está em Israel e ele está numa escola, está dando aula de cristianismo em Israel. Eu esqueci o nome do teólogo agora, mas ele é brasileiro, anunciando isso. Né? Amém. 47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. O evangelho, irmão, até hoje tem que ser pregado o do arrependimento. Tá? Perdão dos pecados para todo mundo. Não há exceção. Alguém veio um rapaz aí, sábado aí. A Bíblia deles, a Torá, não tem o Novo Testamento. Não. Não, né? Não. Mas continua com os livros aquele que nós tiramos na reforma, né? Os Apócrifos. Que é 1 Tobias, 2 Tobias, Macabeu. Né? Matatias. Mas não tem o Novo Testamento, não tem, né? Não. Viu, irmãos? E aí a Bíblia diz que deveria começar por Jerusalém. Ora, Jesus cruzou em Jerusalém 3 anos. Não quiseram. Por quê, irmão? Por quê? Porque tinha gente ainda em Jerusalém que iria ser igreja. Deus é misericordioso, né? Vamos lá, 48. E vós sois testemunha desses fatos. Os apóstolos, quando Jesus se apresentou a eles novamente, a Bíblia diz que Jesus se apareceu a mais ou menos 500 irmãos. E deu uma atenção maior aos 11 apóstolos. E Jesus, ele deu aos apóstolos e a essas pessoas condições concretas para crerem. Vocês viveram milagres, vocês viram as curas, ressurreições, vocês viram inúmeras situações, Ressuscitações. e vocês me viram ressuscitado, a tal ponto que Jesus disse para Tomé, toca aqui, olha aqui, levantou, mostrou lá. E então, irmão, agora os discípulos, os judeus que viram Jesus ressurreto, eles tinham condições e provas de convencer. Entendeu? Porque alguém no meio da caminhada, eu acredito que aqueles que receberam a bênção de Jesus, uma grande maioria seguiu a Jesus, mas alguns ficaram ainda em cima do muro e tiveram a oportunidade pelos discípulos. Você quer ver? O coxo na Porta Formosa, quem é que curou o coxo na Porta Formosa? Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João, né? Ele era coxo desde nascença. Ora, Jesus muitas vezes cruzou por ele. Quem sabe esse coxo não aceitou também Jesus. Aí veio Pedro e João na Porta Formosa e aí, olha,
Lembra daquele que passou aqui tal dia, você estava aí, você não creu? Ele ressuscitou. Ressuscitou. Olha para nós temos uma palavra convincente que ele ressuscitou. Olha para nós e recebe. Levantou. Aquele coxo ali foi um dos que saiu a pregar que Jesus ressuscitou. Está vendo, irmão? Esse é o mistério, né? 49. É muito importante esse 49 aqui. Eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Por acaso, os judeus têm essa promessa? Mas eles rejeitaram. Claro, Pedro era judeu, Jorge. Pedro, Mateus, todos eles eram judeus, os discípulos. As primeiras conversões foi de judeus. Entende isso? Esses que aceitaram Jesus receberam a promessa. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestido do poder do alto. Enquanto que nós aqui, presta atenção, enquanto que nós aqui, na condição de igreja, recebemos o poder do alto para nos conduzir, nos auxiliar, nos tornar vitorioso, nos curar, nos libertar. Enquanto nós recebemos essa condição de receber poder do alto, os judeus recebem a sua ajuda no seu intelecto. Já viu algum judeu burro? A maioria dos cientistas do mundo aí, 99% é judeu. Eles só perdem para os gregos. Inteligência. Glória a Deus. Aonde estava a promessa, irmão? Estava lá em Joel 2, verso 28, né? E qual foi a condição que Deus colocou ali, irmão? Qual era a condição que Deus colocou ali para eles receberem poder do alto? Sim. Qual era a condição que permanecer junto, não sair do seu lugar? Permanecer ali em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém, até do alto receber poder. Tem uma vez um rapaz um pregador que surgiu aqui em Uruguaiana, um homem extraordinário, formado em matemática, mas pregador extraordinário. Ele veio se aconselhar comigo. E eu abri a palavra aqui em Lucas 24, justamente no 49. Aí o discernimento me leva a dizer para ele: não saia do seu lugar. Você prega muito bem, você é muito habilidoso, mas espere receber o poder do alto. Não saia do seu lugar. O que Deus estava dizendo para ele? Que ele iria sair no dia em que Deus confirmaria para ele. Aí o que ele fez? Saiu. Foi a São Paulo, andou no Nordeste, tudo. O ministério dele foi uma avalanche, igual a fogo de palha. Caiu. Até hoje não prega mais. Por quê? Porque foi sem Deus. Porque, irmão, assumir essa tribuna aqui, a liderança, assumir o ministério de pregação da palavra de Deus, eu não quero nem colocar cargo, mas pregar a palavra de Deus tem que ser com poder, porque as decepções vêm e a maioria cai. Aleluia. As coisas que aconteceria de repente, né? Um som como de vento,
Segunda coisa, línguas repartidas, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 2 ao 4. E terceira coisa, todos foram cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Né? Não sai daí até receber o poder do alto. Aí foram lá, Jesus ascendeu aos céus, como está ali nos versículos seguintes. Esse ascendeu ao céu está registrado em Lucas e também está registrado em Atos capítulo 1, onde Jesus ascendeu ao céu, subiu ao céu. Quem é que lembra quantos dias depois desceu o Espírito Santo? Jesus ficou 40 dias na terra. 40. Quando completou o dia de Pentecostes, 50 dias, 10 dias depois que ele subiu, que foi a pergunta que eu fiz, foi que desceu o Espírito Santo de Deus. 10 dias depois. O que é o 10, irmão? 10 é o número que Deus estabelece para se formar uma sinagoga. O ajuntamento de pessoas para discutirem a palavra de Deus. Hoje somos 10. Glória a Deus. Amém? Jesus havia ressuscitado e ficou com os discípulos 40 dias. Em Atos 1, verso 9, ele foi elevado às alturas. Oraram por 10 dias até receberem a promessa. Quantos dias? Se você tem um desafio espiritual, não peça coisas materiais, irmãos, ainda que isso aí não seja errado. Mas as espirituais trazem as materiais. Se você quer alguma coisa espiritual, faça um propósito de 10 dias. Estabeleça 10 dias. Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do poder. E eu vou trazer aqui brevemente os 9 dons do Espírito Santo. Palavra da sabedoria. O que é palavra da sabedoria? Palavra da sabedoria é aquilo que só Deus sabe. E que Ele quer revelar acerca do futuro. O que mais que pode ser dizer de palavra da sabedoria? Poder sobrenatural de Deus. Tudo sobre o futuro, palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria não é o que você conhece, é o que Deus quer revelar acerca do futuro. É Ele que sabe o futuro. Tudo. O que é palavra do conhecimento? Primeiro, dom sobrenatural vindo de Deus, do Deus Espírito Santo. Palavra do conhecimento não é o conhecimento que você tem, mas se faz necessário muitas vezes, principalmente no discernimento. O dom do conhecimento é aquilo que só Deus sabe e que Ele quer revelar acerca do presente e do passado. É tudo que Deus conhece. Por exemplo, está acontecendo uma coisa ali, a irmã está muito triste, e Deus disse assim: irmã, assim te diz o Senhor, Ele te viu você lavando a louça no dia 1º de março, quando as suas lágrimas rolaram e você orava pela tua mãe. Só você sabe. É ou não é? Só você e Deus sabe. Estava só você em casa. Discernimento. Discernimento é discernir os espíritos. Por exemplo, enfermidade. Muitas enfermidades é espírito de enfermidade. Demônios, principalmente quando não tem cura. A medicina não encontra.
Aí tem que ser expulso pelo poder da palavra. Quando há o discernimento, quando se vê, quando se percebe, quando se entende. E como é que eu sei que é discernimento? Aí eu preciso ter muito conhecimento da palavra. Discernimento é para toda liderança, todo pregador, todo obreiro, todo pai de família, toda mãe de família tem que buscar esse dom. Porque aí nós vamos enxergar a amizade dos filhos, o que presta e o que não presta. O apóstolo Paulo diz que o espiritual a todos discerne, né? De ninguém é discernido. Discernimento. Tá? Dom da fé. Irmão, dom da fé é você acreditar nas coisas e acontecer. Uma vez eu estava na igreja e tinha um homem de bigode e eu disse assim: irmão, você aí de bigode aí, fica de pé. Assim te diz o Senhor, em 7 dias, eu lembro até hoje, em 7 dias a tua providência vai estar na tua mão. Vão depositar na tua conta, no banco, a tua providência. Assim te diz o Senhor. E o que ele exerceu? O que Deus revelou? Uma coisa que só Deus sabia, palavra da sabedoria, tá? E ele exerceu o dom da fé. Puxa, eu estou numa situação difícil. Isso aí é impossível acontecer, mas eu vou crer. Não sei de onde, mas vai acontecer. Eu preguei domingo, quarta-feira ele veio me visitar de manhã aqui. Que terça-feira um primo dele depositou não sei quantos, 17 mil nela, Sandra, na conta dele, para ele pagar o caminhão que estava penhorado. Dom da fé. Você acreditar naquilo que não tem solução, não importa o quadro que pintaram, você precisa do dom da fé exercer, mesmo que a seus olhos seja impossível, mas que vai acontecer. Dom da fé. Dom dos milagres. Irmão, tudo que acontece na vida da gente, assim ó, imediatamente é milagre. Tá? Estava com uma dor, a dor saiu, não está latejando, milagre. Estava enfermo, curado de AIDS, estava lá o vírus, foi curado de AIDS, fez o teste, ó, não precisou fazer tratamento, milagre é rápido, tá? Dom de cura é gradual, irmão, o dom da cura é gradual. No dom da cura é testada a fé, tá? Porque você pode receber a oração com dor de cabeça e a tua cabeça está assim, ó, latejando. Aí você diz: eu não tenho dor, mas está latejando. Você vai para casa, recebeu a oração aqui, vai para casa. Chegou em casa e diz: eu não tenho dor, mas está latejando ainda. Daí um pouquinho a dor volta. Você não exerceu com a cura o dom da fé. A cura você recebe, está latejando. Não, eu recebi, não sinto dor. Esse latejar aqui vai desaparecer, porque eu já não sinto dor. E aí se conclui. O dom da cura, ele acontece com aquilo que nós conhecemos como expectativa. Amém? Profecias. Dom de profecia. Toda a palavra de Deus que fala escatologicamente, toda a palavra de Deus que fala acerca do futuro, lá da frente, é profecia. Ou quando Deus te levanta em profecia para falar alguma coisa, dando conclusões, fechando a régua, afirmando, o nome disso é profecia. Vai acontecer, assim em nome de Jesus. Pronto, profecia. Línguas e interpretações. Irmãos, todo o batismo do Espírito Santo para receber os 9 dons, ele começa em falar a língua dos anjos. Essa língua que nem nós entendemos. Tá? E eu vou tentar ilustrar aqui. Vou mostrar ele de lado. Tá? Aqui é o cérebro. Ó. Tá? Tudo que eu estou falando aqui, antes de eu falar, está passando por aqui, ó. Tá? E eu estou falando.
Eu estudei, eu li, eu adquiri conhecimento, está aqui, ó, na minha cabeça. Tudo que eu falo. O batismo no Espírito Santo é uma presença tão grande de Deus que você empurra o ar dos pulmões para as suas cordas vocais e você fala uma língua que você não raciocina. Entendeu? Pulmão, cordas vocais e boca. A língua dos anjos, o batismo do Espírito Santo não vai no teu cérebro, não desce e sai. Ele sai direto. Vamos dizer, ele sai direto. Ele sai direto. Ele sai direto. Você empresta a sua boca, você empresta a sua língua para o Espírito Santo de Deus. Irmãos, e a interpretação é quando Deus quer que alguém a interprete. O batismo no Espírito Santo começa com essa manifestação. Ah, irmão, eu tenho o Espírito Santo? Tem, desde o dia que tu aceitou a Jesus. Ele está aí, fez morada em você. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele mora aí. O batismo do Espírito Santo, eu aconselho você a travar uma batalha de oração por 10 dias para receber o batismo do Espírito Santo. Tá? As interpretações, quando Deus quer dar. Falar em línguas, orar em línguas, você edifica-se a si mesmo. Você faz orações que o diabo não entende. Você cresce espiritualmente. E quando você fala em língua em voz alta, isso aí é sinal para aqueles que não estão crendo. Aleluia. E quando há interpretações, o Senhor sempre vai levantar um ou outro para dizer o que está sendo falado. E interpretação de línguas não é tradução. Eu vi um homem dizer uns 5 minutos em língua dos anjos. 5 minutos. Metralhou. Falou língua dos anjos. Mas o que ele quer dizer, né? Eu não conseguia discernir, o Senhor não revelou. Daí Deus revelou o que ele havia falado, e o que ele havia falado em 5 minutos era apenas uma frase: eis que veio sem demora. E isso Israel não tem. Amém, irmãos? Graças a Deus. Só depois da promessa recebida foram capazes de fazer a obra. Né? Aleluia, Jesus. Permaneça até receber. Deus se cala, mas derramará na hora certa. Glória a Deus. Versículo 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Irmão, ó, o que o Jorge diz aqui: Jesus abençoa sempre. Todos aqueles que apareceram ali para Jesus, ele nunca condenou. Não, vai e não peques mais. Sempre usou de misericórdia. Não, estão perdoados os teus pecados. Agora vai e não faça mais. Tá bem? Glória a Deus. Faça que nem Jesus. Abençoe. Eu vi um filme americano em que deram para o professor a pior escola lá de um bairro daqueles americanos lá, Brooklyn, onde era briga de gangue, muitas intrigas, estavam usando droga dentro da igreja, e ele cristão foi trabalhar lá, e ele cristão foi trabalhar lá. E os americanos têm aquele sistema de armários nos corredores. Quando chega, deixa as coisas ali, a roupa no armário, chaveia, pega os materiais
da sala de aula, leva, depois vem, larga o material ali, pega as roupas e vai embora para casa. Tem um corredor de armários para cada sessão, para cada sala de aula. E Deus orientou aquele professor a passar pelos armários e colocar a mão e dizer assim: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quando você profere, irmão, Deus abençoe, o mundo espiritual se move. Glória a Deus, glória a Deus. E as realidades são transformadas. Só no Deus abençoe. Irmã Aglaé, ai daquele que zombou de você. Aquele que zombou de você. Daquele que zomba de um cristão, toda a bênção de Deus se retira, e a construção para aquele que amaldiçoa um cristão passa-se agora de maldição. O que a gente está falando aqui é aquilo que se entende por universo. Você tem a propriedade extraordinária de mover o universo das pessoas quando você diz assim: eu abençoo. Vai passando o tempo, cruza ali na casa da tua filha ali, com a mão esquerda, coloca a mão e diz assim: eu te abençoo. Vai para tua casa. Quando sai, tu diz: eu te abençoo. Sabe o que é o universo? O universo, tudo que tem a ver com você, as suas moléculas, as suas células, quem enxerga você, quem dialoga, quem interage, tudo isso é construído num simples Deus abençoe. Jesus é mestre, né? Ele é maravilhoso. A bênção de Jesus. 51. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Subiu, né? Deixou a bênção dele, né? E o Lucas registrou, né? Eu acredito que, olha só, a relação, eu estou arrepiado aqui, a relação de Jesus com os discípulos era tão maravilhosa, a presença de Jesus ressurreto. Eu acho que uma presença maior que essa, só dele glorificado. A presença dele ressurreto naquele ambiente ali. Os discípulos só aceitaram ele ir embora porque ele estava subindo, irmão. Porque se ele fosse para o lado, eles iam junto. Eles iam junto. Versículo 52. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém plenos de felicidade. Voltaram para Jerusalém. Como é que é o nome disso? Obediência. Vou fazer o que Jesus mandou. Né? Aí, versículo 53. E reuniam-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Esse bendizendo a Deus, como está na tua tradução aí, glorificando, né? Toda hora no templo glorificando a Deus. Isso aí foi 10 dias. Glória a Deus, aleluia. Se nós aqui dizer assim para os irmãos, ó, nós vamos ficar aí 10 dias cultuando aí, só pedindo a presença. Eu duvido que todos viriam os 10 dias. É interessante, né? Aconteceria afazeres, faltaria dinheiro para vir, gasolina, né?
Isso é uma coisa que é particular de cada um. Mas eles ficaram 10 dias adorando. Sabe por quê? Como é o nome disso aqui? Primeiro amor. Eles viram tudo. Bem, irmão, eles ficaram 10 dias e nós sabemos que lá em Atos 2, do 2 ao 4, desceu o Espírito Santo, tá? Olha aqui então, ó. Quando em Atos dos Apóstolos, Atos 2, do 2 ao 4, dizem os teólogos que aí iniciou a era da igreja. Quantos anos depois de Cristo? 33. Ó. No ano 33 depois de Cristo, tá? Porque Jesus foi crucificado. Na hora que Jesus foi crucificado, foi interrompida as 489 semanas. Interrompeu aqui, ó. Deus deixou de tratar com Israel. Ah, vocês não querem então? Agora eu vou buscar um povo que não me conhecia. Um povo que não chamava pelo meu nome. Não diz assim Isaías? Tá? E ele foi buscar a sua igreja. Quanto tempo a igreja fica na terra? A era da igreja na terra. A era da igreja na terra, 2000 anos. A era da igreja na terra encerra no ano 2033. Aí, como temos erro de calendário, 3 para lá, 3 para cá. É por aí. Aí encerra a era da igreja. Jesus diz que vem ao amanhecer do terceiro dia. A igreja completará o segundo dia. Um dia para o Senhor é 1000 anos. Está lá em Pedro. Completará o segundo dia no ano 2030. 2033. Aí Jesus vem ao amanhecer do terceiro dia. Nós sabemos quando que se dará o terceiro dia da igreja? Nós sabemos. A Bíblia diz que ele vem no início do terceiro milênio. Entendeu? Ele vem no início do terceiro milênio. Então eu não posso cuidar a volta de Jesus pelo início do terceiro milênio. Nós já entramos no terceiro milênio. Sim ou não? Sim. Nós devemos cuidar os 2 dias da igreja. Tá? Aí o que acontece? Sempre observando os 7 anos que faltam para Israel. Quando que se dará início a esses 7 anos aqui? Quando surgiu o anticristo e o anticristo fizer um acordo com Israel. Quando fizer o acordo, eles vão se cruzar, irmão. Ó. Tá? Pode ser que a era da igreja dê aqui. Entendeu? A assinatura do anticristo aqui, ó. E o arrebatamento aqui, ó. E o arrebatamento aqui, ó. Entendeu? Dá para dar uma glória a Deus? Você viu como esse Deus é maravilhoso? Se não houvesse o Espírito Santo de Deus dentro da igreja evangélica, os judeus já tomariam o monopólio das igrejas. Eles são muito inteligentes. Se não tivesse o Espírito Santo dentro da igreja, os judeus chegariam e iriam dizer assim: tirem o Novo Testamento, que aqui quem manda é nós.
Mas o Espírito Santo diz assim: não, vocês não quiseram Jesus, vão esperar a vez de vocês. Amém, irmãos? Vamos terminar um pouquinho antes, para a glória do Senhor.